paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição número 11, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante. A prisão e o julgamento de Paulo. Que Deus em Cristo também ministre ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, teu likezinho, coloca o nome da tua cidade também. Eu quero te conhecer em Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso aqui no canal. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos para a glória de Deus. É só você navegar e compartilhar para a glória do Senhor Jesus. Que essa aula edifique você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje para a glória de Deus. Nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos adolescentes, onde nós vamos trabalhar sobre esse assunto, a prisão e o julgamento de Paulo. Para a gente iniciar bem a aula de hoje, a gente precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para a gente. A primeira é a leitura bíblica que está em Atos, capítulo 23, versículos 25 ao 35. Depois você pode ler a mensagem que está em Atos 26, versículo 6. E que você possa ser um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória e honra do Senhor Jesus. A nossa abordagem de hoje passa pela prisão do apóstolo Paulo. Depois de ter viajado e ter realizado as missões de Deus, nós percebemos que o apóstolo Paulo de Éfeso retorna então para Jerusalém. Em Jerusalém, no templo, o apóstolo Paulo então é preso, é julgado. E esse julgamento, então, demonstra agora o primeiro processo prisional do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo agora é guiado para ser preso em uma prisão domiciliar que dura 2 anos. E nesses 2 anos, ele tem a responsabilidade agora também de pastorear a igreja de Deus, de guiar a igreja de Deus, escrevendo então 4 epístolas que são conhecidas como as epístolas da prisão. Que cartas são essas? Nós vamos encontrar Efésios, Colossenses, Filemão e também Filipenses. Filemão não é uma cidade, mas é um irmão da igreja que recebe um bilhete do apóstolo Paulo, trazendo então a sua gratidão, seus cumprimentos e a sua orientação a respeito de um irmão que permaneceu com ele também no período prisional, que se tornou um grande obreiro para a glória de Deus, conhecido como Onésimo. À luz da Escritura, hoje nós vamos aprender que o apóstolo Paulo ele tem uma responsabilidade sensacional de exercer esse ministério. Nós não estamos falando mais de um apóstolo Paulo jovem, mas ele já está com a carreira ministerial de praticamente quase 30 anos de vida dedicada ao Senhor. E agora nós vamos observar especialmente esse aspecto quando ele é preso em Jerusalém. Para a gente iniciar bem, o primeiro ponto da lição trata então sobre o seguinte assunto: a prisão em Jerusalém. Se eu já estou te ajudando até aqui, deixa teu comentário, coloca o nome da tua cidade, porque me ajuda também. De acordo com a Bíblia, Paulo foi preso em Jerusalém. Então ele chega em Jerusalém depois do longo período em Éfeso, período de 3 anos. Ele vai ao templo, e isso está escrito em Atos capítulo 21, versículos 33 e 34. E no templo acontece um grande tumulto. As pessoas reconhecem ele e querem pegá-lo para matá-lo em si. E naquele grande tumulto, no meio da multidão, ele é levado então para a prisão. Isso está escrito em Atos capítulo 21, versículos 37 a 39. Então imagina o grande alvoroço em Jerusalém. E esse alvoroço, toda essa confusão, no meio dessa confusão, Paulo está inserido naquilo ali. No meio dessa prisão, Paulo então aproveita a oportunidade, já que toda a multidão estava ouvindo ele, para pregar o evangelho. Isso está escrito em Atos capítulo 22, versículo 1 a 16. E naquela oportunidade ele dá o testemunho do que aconteceu com ele. Ele que era um judeu ferrenho, perseguidor da igreja, que agora é um plantador de igreja. É alguém que foi transformado por Jesus. E ele compartilha esse evangelho ali, mas os judeus querem impedi-lo de pregar.
Isso está escrito em Atos 22, 21. Então, nós percebemos uma grande confusão acontecendo ali. E muitos queriam a morte de Paulo naquele acontecimento. Então, dentro da Bíblia, nós percebemos que a maioria das pessoas queriam pegar Paulo ao ponto de querer levá-lo açoitado para a prisão. Muitas pessoas ali queriam exatamente matá-lo. Muitas pessoas desejavam que ele fosse açoitado por um açoitamento romano. Isso está escrito em Atos 22, 25, e quando Paulo percebe aquilo, ele utiliza o seu direito de nascença, pois ele era natural de Tarso da Cilícia, e Tarso da Cilícia pertencia ao Império Romano, e ele destaca que ele era romano também. Por causa disso, ele então não é açoitado. Paulo, ele passa a ser perseguido nesse momento específico dentro da Bíblia, e nós percebemos muito bem que uma confusão é gerada aqui por causa do seu retorno a Jerusalém, ao ponto dele ser preso e enviado agora para Cesareia, e de Cesareia, então, em segurança, ser levado para a capital para ser julgado em Roma. Isso está escrito lá em Atos capítulo 23, versículos 23 e 24. Então você percebe todo um processo aqui. Paulo está envolvido no meio dessa confusão. No meio dessa confusão, ele aproveita a oportunidade para pregar. Mas no meio dessa pregação, muitas pessoas rejeitam a sua mensagem, porque queriam matá-lo. Então, nesse aspecto, nós estamos entendendo que no meio da sua prisão, Paulo sofre uma grande perseguição. Uma perseguição à sua vida, uma perseguição também à prática do evangelho. Para a gente entender melhor, o segundo ponto trata sobre o seguinte assunto: os julgamentos em Cesareia. Nesse segundo ponto, nós vamos perceber dois julgamentos que acontecem com o apóstolo Paulo em Cesareia, um por Félix e outro por Pôncio Festo. Dentro da escritura, nós vamos perceber que Paulo é julgado nesse processo, e depois desse julgamento, ele é sentenciado então para ir a Roma. Em Roma, ele passa por uma prisão domiciliar de 2 anos, onde ele tem a oportunidade de escrever 4 epístolas para a edificação da igreja. O primeiro subtópico trata então, nesse segundo ponto, sobre o julgamento por Félix. Vamos entender essa perspectiva bíblica. Atos capítulo 24, versículo 1, demonstra para a gente as acusações que foram levantadas contra o apóstolo Paulo. A primeira delas é causar desordem entre os judeus em todo o mundo, no mundo inteiro da época. A segunda delas é ser um líder do partido dos nazarenos, no caso aqui da igreja. Os nazarenos ou os do caminho eram vistos como seitas naquela época. Terceiro, ele foi acusado por ter tentado profanar o templo de Deus. Isso está escrito em Atos 24, 5 e 6. Nós vamos perceber que ele é julgado por causa dessas questões. Outro detalhe bíblico que também nós precisamos perceber é que Paulo apresenta então a sua defesa. Primeiro, ele demonstra que ele não causou nenhuma desordem em Jerusalém no período que ele estava lá. Isso está demonstrado em Atos 24, 11 e 13. Você vai perceber isso. E também ele defende que ele tinha a mesma fé que os judeus, que acreditavam em Deus e acreditavam em Cristo. Isso está em Atos 24, do 13 ao 16. Em terceiro lugar, ele também demonstra que ele tinha testemunhas que ele não havia profanado o templo. Isso está presente em Atos 24, 17 ao 19. Então ele apresenta a sua defesa perante Félix lá em Cesareia para não ser levado à morte. Então a sua defesa está presente na Escritura. E aí dentro da Bíblia nós vamos perceber que o próprio apóstolo Paulo, ele demonstra a pregação do evangelho, enquanto Félix, que é o governador de Cesareia, queria receber uma propina de Paulo, e Paulo não tem propina para pagar, mas ele demonstra a verdade do evangelho. Isso está escrito em Atos 23, do 22 ao 27. Dentro dessa questão, nós vamos perceber como Paulo passou por diversas situações. E agora, em segundo lugar, como segundo subtópico, nós vamos entender que Paulo também é julgado por Pôncio Festo. Félix foi substituído por Pôncio Festo. E conforme a escritura, nós vamos perceber a partir de Atos capítulo 25, versículo 1 ao 8, que o julgamento de Paulo então foi para a mão dele. E é interessante que quando Paulo agora passa a ser julgado por ele, Paulo então evoca o seu pedido e o seu direito de cidadão romano de ser julgado por César.
E isso está presente em Atos 25, do 10 ao 11. Então ele tem esse direito, ele queria ser julgado por César. Uma vez que um cidadão romano evocasse esse direito, ele deveria agora ser levado para Roma, porque Paulo entendia que se ele permanecesse em Cesareia, ele seria morto. E à luz da Escritura, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo também pega a oportunidade que ele tem para testemunhar a respeito de Jesus. Atos 25, 23, Atos 26, 1, e ele dá esse testemunho e aproveita a sua oportunidade para falar de Jesus até mesmo no período do seu julgamento. Dali, ele é levado agora para Roma. Para entender essa viagem, o terceiro subtópico destaca então para a gente sobre a viagem até Roma. Atos 27, do 7 ao 9, nós vamos perceber que a viagem de Paulo foi uma viagem longa, durou praticamente 3 meses. No meio dessa viagem agora, de Cesareia para Roma, Paulo enfrenta também um naufrágio, tanto ele como também os prisioneiros que estavam ali. O próprio apóstolo Paulo passou por uma grande tempestade. Atos 27, 10 e 13 confirma isso. E aqui tem um detalhe. Ele é servo de Cristo. Ele serve a Deus. Mas não estava livre de enfrentar uma tempestade. Ele estava sendo preso, julgado, sendo levado para Roma. Mas no meio dessa tempestade, no meio de todos esses conflitos, Deus estava com ele. Observa. Deus também está conosco no meio dos nossos conflitos, no meio das nossas dificuldades, no meio da tempestade. Paulo estava em uma tripulação de 275 pessoas que enfrentou um grande naufrágio. Mas interessante que Atos 28, 1 está escrito que ninguém morreu, porque Deus tinha falado com Paulo. Chegando então na ilha chamada Malta, os sobreviventes ali daquele naufrágio, Paulo pega alguns gravetos para poder manter o fogo aceso. Mas, de repente, quando ele vai pegar, uma serpente vem, uma víbora vem e prende na mão de Paulo. E muitas pessoas observavam aquilo e disseram: realmente esse homem foi um assassino. Esse homem deve morrer. Esse homem deve pagar o preço, porque foi livre do naufrágio, mas agora está sendo sentenciado por uma víbora venenosa. Não há solução para ele. Mas a Bíblia diz que Paulo pegou aquela víbora e jogou no fogo. Aqui nós temos uma aplicação. Quando o inimigo se levantar contra você, permaneça firme em Jesus. Pegue a víbora e jogue no fogo da oração, no fogo da palavra, permaneça firme. Sabe o que a Bíblia conta para mim? Que nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Nada aconteceu com ele. E todos começaram a observá-lo e dizer: realmente esse homem é enviado por Deus. Esse homem agora, esse homem não pode morrer. Esse homem é um milagreiro. E aí nós percebemos à luz da Escritura que o chamado de Paulo é maior. E nada parou esse chamado. Ele orou por pessoas, pessoas foram curadas e dali, de Malta, ele é levado a Roma e passa agora pelo processo de 2 anos de prisão domiciliar, uma prisão legal, onde ele escreve 4 epístolas para a edificação da igreja. Para fechar, o último ponto da aula de hoje trata sobre o sistema legal romano. Vamos entender essa perspectiva juntos. Conforme a história, Paulo aguardou o seu julgamento durante 2 anos, do ano 60 ao 62. Isso por quê? Porque o sistema de julgamento romano, ele tem um sistema de crenças livres também, é diferente do sistema de julgamento judeu. Se ele estivesse na Judéia, na região da Cesareia, Paulo seria sentenciado à morte rapidamente. Mas como ele está em Roma agora, nessa oportunidade que ele tem, durante 2 anos ele escreve então cartas para a edificação da igreja. Ele envia uma carta para a igreja de Éfeso e para toda a região ali, orientando sobre a sua vida espiritual. Se você observar o capítulo 6 da carta, a partir do versículo 10, Paulo cita as armaduras de Deus. Vamos pegar o contexto. Paulo está preso lá em Roma durante 2 anos e ele tem por 24 horas um soldado do lado dele. Nessa oportunidade que ele tem, ele vai pregando o evangelho, vai anunciando Jesus. E nisso nós vemos ele descrever sobre as nossas armaduras de Deus. Ele fala sobre a couraça da justiça, o escudo da fé, material que os romanos usavam, a espada, que é a palavra, o capacete da salvação, as sandálias que eram vestidas pelos soldados. Isso demonstra também a nossa vida espiritual. Paulo descreve aquilo.
Paulo escreve para a igreja de Colossos demonstrando que Jesus é o centro da igreja, é o cabeça da igreja. Ele também deve ser o centro da nossa vida. Ele escreve para os irmãos em Filipenses, ele escreve para os irmãos da igreja de Filipos a carta aos Filipenses em agradecimento, em gratidão pelas ofertas que aqueles irmãos estavam mandando para ele. Nesse momento de necessidade, ele estava preso em Roma, não podia trabalhar. Então os irmãos enviavam ofertas, enviavam pessoas para ter um contato com ele. Ele envia um bilhete para o irmão Filemon, agradecendo a Deus pela vida do irmão Filemon, que tinha hospedado na sua casa uma igreja, que naquela época perdeu um escravo que fugiu. Esse escravo, chamado Onésimo, foi preso, capturado e permaneceu com Paulo, foi discipulado por Paulo por um bom período na prisão, virou obreiro e agora Paulo está mandando ele de volta para o nosso irmão Filemon, dizendo: olha, não mata Onésimo, mas usa ele como instrumento na tua mão, como obreiro de Deus, como pastor da igreja. E isso é bênção. E Paulo fala sobre perdão. E eu espero ter contribuído com você através da aula de hoje, para a glória de Deus. E se eu te ajudei, se essa aula foi edificante para você, coloca aí no comentário o nome da tua cidade, participa com a gente, tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto também da tua igreja, tira uma foto aí na classe da Escola Bíblica, eu vou ter o prazer de te conhecer em Jesus. Indica esse trabalho para mais alguém, para que pessoas sejam edificadas por Cristo. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Nós vamos ter o prazer de orar por você, de interceder por tua vida, pedir a bênção de Deus sobre você, para que o Senhor te abençoe poderosamente. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. O primeiro deles é do Elenay Cabral, o apóstolo Paulo. Esse material é muito bom para você entender a respeito da vida e obra do apóstolo Paulo. Dica também, Apóstolo da Graça, Paulo, Apóstolo da Graça, do F.F. Bruce, da editora Shed Publicações. Um material sensacional para te edificar em Jesus. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: os amigos e cooperadores de Paulo. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.